Queridos, graça e paz. Vixe, pastor, o senhor falou desanimado aqui, o povo já desanimou agora. Para não estragar, né? Mas eles podem falar alto. Graça e paz, povo de Deus. Agora, eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado aí e dissesse: meu irmão, eu queria muito sentar do seu lado hoje. Que alegria te ver aqui. Agora você vai dizer assim: não converse comigo. Porque se você falar comigo, eu não vou ouvir Deus falando comigo. Aí você diz assim: mas está marcada a pizza em outro dia, irmão. Diga para ele aí. Amém. Ninguém falou, não foi? Ninguém pode mentir, né, Mi? Irmãos, que honra poder estar com os irmãos aqui nessa noite. Tive algumas dificuldades para poder vir para cá, trabalho, roteiro, viagem, tudo. Mas para a glória de Deus consegui estar aqui hoje. Os irmãos sabem também que eu estou com as cordas vocais inflamadas. Mas eu vou pegar umas dicas com o pastor, de como fazer os exercícios, né, pastor, corretamente. E eu sei que minha voz vai melhorar. E que honra, irmãos, poder encerrar essa série de mensagens durante esse mês de janeiro, falando sobre o tema da nossa igreja. Quem aqui lembra? Desse jeito, obras maiores, né? É uma obra desse tamanhozinho. Ano de obras. Ano de obras. E aí, irmãos, essa palavra o Senhor colocou no meu coração ainda o ano passado. E eu nem sabia que o tema desse ano seria ano de obras maiores. É interessante porque às vezes Deus ele começa a colocar as palavras no meu coração, os esboços de mensagem no meu coração, e eu começo a anotar. Eu começo a anotar, às vezes no celular, às vezes num papel, e aí vou anotando, e no tempo certo, o Senhor ele traz aquela palavra para quem Ele queria falar e onde Ele queria falar. E eu tenho certeza que esse ano, ou melhor, que essa mensagem, ela não vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus ele quer falar algo no seu coração. Eu tenho certeza que Deus ele quer mover algo no seu coração, assim como Ele moveu no meu irmão. Assim como Ele tratou comigo ainda o ano passado. Eu tenho certeza que Deus ele quer tratar algo na sua vida nessa noite. Então eu queria que você, de forma muito carinhosa, olhasse para o seu irmão e disse assim: meu irmão, diga bem carinhoso, diga: meu irmão, prepara o coração. Deus quer falar com você. Irmãos, e aí o pastor deu esse tema, o ano de obras maiores. E aí o Senhor me fez pensar o quantas pessoas têm vivido tantas dificuldades, tantos problemas, tantas lutas, que não conseguem enxergar o que é uma obra maior. Porque, irmão, quando fala para mim obras maiores, eu penso numa igreja com 5.000 membros, um templo só para o culto dos adolescentes, uma rede kids para no mínimo 200 crianças, 4 ministérios de louvor altamente preparados, tocando e cantando aqui. Eu penso em obras maiores desse jeito. Eu penso em comprar uma casa nova, trocar de carro, ser promovido na empresa, renovar meus votos com minha esposa. Então isso é você pensar em obras maiores. Mas existem pessoas, irmãos, que não conseguem enxergar isso, e não porque elas não querem, mas porque como é que você vai conseguir enxergar obras maiores, se você está lá no buraco, se você está no fundo do poço, se você foi no médico e o seu diagnóstico é de uma doença terminal, se o seu casamento acabou, se você não tem dinheiro para pagar suas contas, se você foi demitido do seu emprego, aí você chega aqui na igreja, aí um bonitão feito eu está dizendo: é o ano de obras maiores. Aí você: tudo bem, para você, para mim não, para mim não. Porque como é que eu vou sonhar com obras maiores se nem as menores eu consigo enxergar? Então quando o Senhor me deu essa palavra, eu senti, irmãos, uma tristeza muito grande no meu coração. Sabe por quê? Porque Deus ele tem preparado obras maiores para todos nós. Você crê nisso? Deus ele tem preparado e já está disponível para nós.
Mas nós não conseguimos acessar, irmãos, porque muitas vezes nós estamos no fundo do poço. Porque a nossa situação está difícil, está complicada. Como que eu vou sonhar com obras maiores se nem um marido eu consigo ter? Se nem a minha casa eu consigo organizar? Se nem os meus filhos em casa eu consigo dar de conta? Como que você vai viver obras maiores, alcançar obras maiores, se você só consegue enxergar o fundo do poço? A nossa cabeça, irmãos, não consegue enxergar. Então eu dizia: Senhor, como que essas pessoas, que os meus irmãos que estão comigo, do meu lado, vão conseguir enxergar obras maiores, uma igreja com 5.000 membros, se eles não estão conseguindo nem trabalhar no ministério que eles estão atuando? Mas, irmãos, eu queria trazer uma palavra para você nessa noite, que o Senhor, Ele quer mudar a sua mentalidade, Ele quer mudar a sua visão, Ele quer mudar a sua situação. Aquilo que você só consegue enxergar, a partir de hoje, o Senhor vai lhe dar uma visão nova. A partir de hoje, o lugar de dor, de sofrimento, de luta que você está passando, vai dar lugar a um lugar de honra, a um lugar de louvor, de alegria, de adoração, que o Senhor tem preparado para você. E, irmãos, eu senti a dor de tanta gente aqui, quando o Senhor me dava essa palavra, que eu dizia: Senhor, como é que essa irmã vai pensar em obras maiores, se ela está vivendo essa situação? Senhor, como que esse irmão vai conseguir enxergar, se ele está sem emprego, meu Deus? E eu dizia: Senhor, abre o coração desse povo, faz enxergar aquilo que eu consigo enxergar, e que talvez eles não consigam enxergar, além das lutas, além das provações e das dificuldades, que o Senhor tem obras maiores preparadas para cada um de nós. Você crê nisso? Então o tema da nossa mensagem hoje é: no lugar de vergonha, obras maiores. Olhe para o seu irmão e diga: a vergonha acabou. Diga com força: a vergonha acabou. Diga assim: agora é lugar de obras maiores. Nessa noite, meu irmão, o Senhor quer te fazer viver, quer te fazer enxergar obras maiores. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 61, o versículo 7. Isaías, capítulo 61, versículo 7. Quem encontrou diz: eu vou para o céu. Pouca gente vai para o céu. Diga assim: quem não encontrou, diga: eu vou também. Ah, vocês vão também. Não sei se vai aparecer na tela aí, joia. Diz assim o texto: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla e em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança. Na minha versão diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, a terra e terão perpétua alegria. Diga assim comigo: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti essa palavra, Senhor. Queremos colocar esse momento aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te pedir que o Senhor possa preparar a nossa mente, o nosso coração, para entender, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos ajude a enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, Senhor. Nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Te peço, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, que eu diminua e que somente o Senhor cresça neste lugar, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos agora em Isaías, os irmãos devem conhecer um pouquinho da história de Isaías. No capítulo 6, o rei Uzias morre. Um rei que se preocupava com o povo, que se preocupava com a nação, de repente morre. Isaías se vê então perseguido, assolado, humilhado. O povo se vê então sendo aprisionado, opresso
E aí o Senhor, Ele traz uma palavra a Isaías, começa a tratar com o povo, começa a ministrar com o povo, até chegarmos então ao capítulo 61 que nós lemos, onde o Senhor começa a mudar a sorte do povo de Deus, a sorte do povo de Israel. E Isaías traz essa palavra para o povo: olha, no lugar da vossa vergonha, no lugar da vossa humilhação, no lugar desse sofrimento que vocês estão passando, o Senhor tem preparado para vocês uma dupla honra. Irmãos, isso não é só uma palavra solta da boca para fora, mas isso é uma profecia, isso é uma palavra profética para mim e para você. Não somente para o povo de Israel, mas uma palavra profética para mim. E o Senhor está dizendo: ei, no lugar da tua humilhação, no lugar da tua vergonha, o Senhor tem obras maiores preparadas para você. E o que nós precisamos, irmãos, é acessar essas obras maiores, é tomar posse dessas obras maiores. Escute, o que o Senhor tem preparado para você, Ele já liberou na cruz do Calvário. O preço que precisava ser pago, já foi pago. Então, meu irmão, se você está aqui hoje neste lugar, e você não consegue enxergar, porque talvez você esteja no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, o Senhor quer tirar essa visão de humilhação, e quer colocar na sua mente, no seu coração, um lugar de dupla honra que Ele tem preparado para você. E eu queria trazer para você hoje, rapidamente, porque eu falo muito, irmãos. Eu falo muito, mas hoje eu me comprometi em falar pouco. Eu vou terminar a mensagem rápido hoje. O primeiro exemplo que eu queria te dar é o exemplo de Pedro. E o primeiro ponto da nossa mensagem é obras maiores na nossa área profissional. E eu queria te dar o exemplo de Pedro. Eu não vou nem ler o texto para a gente adiantar, mas lá em Lucas, no capítulo 5, Pedro foi pescar. Os irmãos conhecem a história. Pedro está lá pescando, passou a noite inteira pescando e não conseguiu pescar nada. Pedro, um pescador profissional, dono de barcos, fazia isso talvez todos os dias, mas ele passa a noite inteira pescando e não pesca, não dorme não, irmãos, ele não pescou nada. Jesus chega, junta os barcos, começa a pregar ali. Depois que ele termina a mensagem, ele diz o que para Pedro? Pedro, pega a rede, vai para a parte mais profunda, lança e você vai pescar. Pedro diz: Senhor, eu passei a noite inteira lá, eu não pesquei nada. Pedro está dizendo para Jesus: Jesus, eu estou passando vergonha. Esses meus colegas que estão aqui comigo, passaram a noite comigo. Esses outros barcos aí estavam lá, todo mundo pescou, mas eu não pesquei nada. Eu estou no lugar de vergonha. Mas Pedro diz: olhe, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Sobre a tua palavra, eu vou lá. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro vai então, lança a rede. O que acontece? A rede vem cheia de peixe. A ponto que Pedro diz: ei, eu preciso de ajuda, vem cá, o barco está afundando de tanto peixe. Pedro, um pescador profissional, nunca tinha pescado tanto peixe como aquele momento. Ele sai então com a sua rede cheia, pede ajuda, porque ele não conseguia pescar sozinho. Sabe o que é que isso significa, meu irmão? Talvez você que está aqui nesse lugar está passando por um momento de vergonha no seu trabalho. Eu, irmãos, quando eu era mais jovem, eu fui trabalhar numa escola, e eu era faxineiro da escola, concursado, faxineiro de escola, faxineiro mesmo, limpava banheiro, lavava tudo isso. Só que, irmãos, eu não estava conformado com o meu trabalho, então eu quis melhorar. Então eu era faxineiro da escola, mas nas horas vagas, como eu entendia de informática, eu fazia os trabalhos da secretaria. Eu tinha uma motozinha, uma scooterzinha pequenininha, então eu saía da escola e eu ia resolver os negócios da escola na secretaria. Eu trabalhava, eu fazia algo mais na escola. Mas os irmãos sabem que na nossa região tem muita coisa de política, né? E aí um diretor
da escola, ele era da oposição e começou a me perseguir na escola. Começou a questionar o meu trabalho, começou a questionar os meus horários, começou a reclamar comigo. E eu comecei a ser humilhado dentro do meu trabalho. E eu dizia: Senhor, eu estou fazendo algo que não é nem para eu fazer, estou gastando gasolina, estou fazendo trabalho de informática, eu estou sendo humilhado por essa pessoa. E sabe o que aconteceu, irmãos? Depois que eu fiz essa oração, simplesmente a secretária de educação da escola mudou aquele diretor de horário. Ele não trabalhava mais naquele lugar. A secretária de educação veio até a escola, soube que eu fazia aquele trabalho todo lá, me convidou para trabalhar direto na secretaria. Eu não era mais faxineiro, eu agora trabalhava na parte administrativa da secretaria de educação. Sabe o que é que significa isso, irmãos? Que o Senhor, Ele vai te honrar no lugar onde você está passando vergonha. Que o Senhor, Ele vai pegar aquela pessoa que está te perseguindo no seu trabalho e vai fazer você orar por ele, ele ser curado, ser restaurado, a família dele ser tratada através de uma palavra que você vai entregar para ele. Você não precisa afrontar, você não precisa bater de frente. O Senhor vai te honrar se você continuar sendo firme na sua palavra, no seu compromisso com Deus. Com Deus. Escute, Pedro vai até o lugar onde ele passou vergonha. Ele passou a noite inteira pescando. Ele está dizendo: Senhor, eu passei vergonha no meu trabalho. E o Senhor está dizendo: Pedro, eu quero te honrar onde você foi humilhado. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor quer tirar você do lugar de vergonha e quer fazer de você viver obras maiores. Resultado, meu irmão, fui para a Secretaria de Educação, depois fui representar a prefeitura em Brasília, me tornei subcoordenador de juventude da cidade. Sabe por quê? Porque quando nós somos fiéis à palavra do Senhor, mesmo quando estivermos no lugar de vergonha, mesmo quando estivermos no lugar de humilhação, o Senhor vai continuar nos honrando, nos abençoando e nos fazendo viver algo novo. Talvez, querido, você não consiga ainda acessar as obras maiores que o Senhor tem preparado para você, porque você está vivendo um momento de vergonha no seu trabalho. Mas o Senhor quer te honrar onde você está. E o que você precisa fazer não é bater de frente, não é questionar onde você está, é honrar a Deus aonde você está, é cumprir aquilo que o Senhor te pediu para cumprir, aonde você está. Então, meu irmão, se você está passando por esse momento de vergonha, no seu trabalho, onde quer que você esteja, confie no Senhor, entregue ao Senhor e peça a Ele: Senhor, me mostra. Irmãos, tinha dias que eu estava lavando o banheiro da escola e um menino vinha e fazia xixi no chão, só para me afrontar. E eu chorei, irmãos, várias vezes, porque eu dizia: Senhor, o Senhor já me mostrou essas obras maiores. O Senhor já tinha me dito o que ia fazer, irmãos. E eu estava fazendo faculdade, limpando xixi de menino no chão. Passando vergonha, irmãos. Mas no lugar da vergonha, o Senhor me fez viver obras maiores. E é isso que o Senhor tem preparado para você também, meu irmão. O Senhor quer te fazer viver obras maiores. As frustrações, irmãos, são uma preparação para um novo nível que o Senhor tem preparado para a sua vida. Vou repetir: as frustrações são uma preparação para um novo nível que o Senhor tem preparado para a sua vida. Está frustrado? Como diz Cassiane, louve. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Eu acho que é sol, viu, Kelvin? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Tá difícil, meu irmão, louva. Aí você diz: Danilo, você está dizendo que é para louvar porque você não sabe o que eu estou passando.
Você está dizendo louva porque você não sabe o que está a minha situação, como é que está. Não consegue louvar, meu irmão? Chora. Porque a palavra do Senhor diz que Ele recolhe todas as nossas lágrimas. E aquele que planta com choro, certamente colherá, trazendo consigo seus feixes com alegria. Não consegue louvar? Chora. Não consegue caminhar? Se arrasta. Mas não desista. Não desista. Cutuca o irmão para ele aí, com bem amor, diz assim: meu irmão, não desiste. Não desiste, por favor. Irmãos, o Senhor também nos traz um exemplo maravilhoso. E é interessante que o Senhor me fez ler esse livro, agora, finalzinho de novembro, o livro de Ruth. Já li o livro de Ruth, irmãos, várias vezes. Mas o Senhor me fez ler esse livro novamente agora em novembro. Irmãos, são 4 capítulos só, 4. Cada um deles traz uma lição preciosa para nós. Recomendo a você, lê um capítulo por dia. Você não consegue ler todo de uma vez, lê um por dia, escreve. Mas o Senhor me fez ler esses dias o livro de Ruth, irmãos. O livro de Ruth, ele nos traz um exemplo maravilhoso sobre o Senhor nos fazer viver obras maiores onde nós estamos vivendo. E o segundo tópico é esse: obras maiores onde você vive. Escute o que aconteceu com Ruth e com Noemi. Eles moravam numa cidade, de repente começam a passar dificuldades ali naquela cidade, e eles resolvem se mudar e vão para uma cidade maior. Estavam em Serra Talhada, estavam em Salgueiro e resolvem ir para São Paulo. Vou tentar a vida em São Paulo. Junta todo mundo, mulher, menino, cacareco, vamos embora para São Paulo. Escute, estavam passando um lugar de vergonha, de dificuldade na sua terra. Vão para uma terra distante, vão para São Paulo. Chega lá em São Paulo, a coisa começa a prosperar, irmãos. Todo mundo trabalhando, a coisa acontecendo, compra casa nova, tudo acontecendo. Mas de repente o que acontece? O marido de Noemi morre. Ela fica viúva sozinha na cidade grande. Mas até então estava tudo certo, porque ela tinha 2 filhos e os 2 filhos casados. Não, beleza, vou morar na casa dos meninos e os meninos vão me ajudar. A gente vai conseguir tocar a vida. O que acontece? Os 2 filhos morrem. Noemi agora fica viúva e sem os 2 filhos. E com 2 noras para dar de conta de tudo. E agora? Começou a vir o que, irmãos? Dificuldade. Não tinha mais dinheiro para pagar as contas. Não tinha mais dinheiro para comer. O que é que faz? Volta para Serra Talhada. Sai de São Paulo, volta para Salgueiro. Vamos embora. Vamos tentar a vida. Só que agora tenta a vida sem nada. Sem nada. No capítulo 1 do livro de Ruth, Noemi, ela pede para ser chamada de amarga, porque ela não tem mais força, ela não consegue mais enxergar mais nada. Uma das suas noras, ela diz: olha, vai para casa, eu não tenho mais o que oferecer para você, eu não tenho nem como me sustentar. Uma das noras vai-se embora, volta para a casa dela, dos pais. Ruth resolve ficar. Diz: Noemi, eu não vou te deixar, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, onde você for, eu vou com você. Mas ela chega no capítulo 1, irmãos, amargurada, não tenho mais força. Ei, eu não consigo enxergar obras maiores. E, irmãos, talvez você esteja vivendo essa situação sozinha, sozinho. Como é que vai acontecer agora, irmãos? Como você vai enxergar obras maiores se aquela pessoa que estava do teu lado para te ajudar morreu, te deixou, arrumou outra, arrumou outro? Como, meu irmão? Seus filhos morreram, estou só, voltei para minha terra sem nada. Ano de obras maiores, amém. Para quem? Porque para mim, Noemi disse, não existe. Não existe ano de obras maiores, para mim agora é só morrer. E talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja como Noemi, dizendo, não tenho como enxergar obras maiores. Ela olhava para Ruth e dizia, não tenho como enxergar obras maiores.
E interessante, irmãos, que essa história é um pouco da minha história. Por isso que quando eu li Ruth, me chamou muita atenção. Os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, ok? Minha irmã, 1 ano e meio. Fomos morar na casa dos meus avós paternos, os pais do meu pai. Meu pai trabalha viajando, quando volta para casa é só cachaça. Vovó tinha 10 filhos, 10 filhos, criou eu e minha irmã, somos 12, ok até aí? Quando eu estava com 6 anos, o meu avô, gerente da Antártica, demite o funcionário dá 2 tiros nas costas do meu avô morre. Vovó, 42 anos eu acho, sozinha, nessa época 3 filhos casados, 9 dentro de casa. Tem como enxergar obras maiores, irmãos? Não tem. Se não for o Senhor, não tem como enxergar obras maiores. O que a gente fez, irmãos? Endureci o pescoço, fomos embora todo mundo para São Paulo. Vovó, uma tia minha foi antes, com 8. Eu com 11, minha irmã com 9, fomos embora tudo para São Paulo. Chega lá em São Paulo para morar numa casa com 3 cômodos, com mais 3 que já estavam lá, fomos morar em 12 pessoas, numa casa de 4 cômodos. Tem como enxergar obras maiores, irmãos? Não tem, não tem, porque você só vê escassez. Mas aí, irmãos, nós chegamos em São Paulo, tivemos a felicidade de um dos meus tios ter aceitado Jesus. E ele disse: olha, vocês precisam ir para a igreja, vocês precisam ir para a igreja, vocês precisam ir para a igreja. Vovó, beata da igreja católica, daquela de puxar novena, irmãos. Vovó era responsável pelas novenas no padroeiro de Santo Antônio, lá em Salgueiro. Todos os dias a gente ia para a novena. Eu aprendi a cantar com vovó cantando na igreja, nas novenas. Só que a gente chega em São Paulo, minha avó ela tem um encontro com Jesus. Noemi tem um encontro com Jesus. E aí, irmãos, a gente agora não consegue mais enxergar a escassez. A gente agora consegue enxergar obras maiores. Mesmo em meio à escassez, o Senhor quer te fazer enxergar as obras maiores que Ele já liberou na cruz do Calvário para você. Sabe o que acontece, irmãos? A gente começa a trabalhar. Eu com 12 anos já estava trabalhando, irmãos. Tem essas lotações, né, que fazem, sei lá, Serra Afogada da Engazeira. Eu era cobrador de lotação com 12 anos. Não podia andar de carro que vomitava. Então eu vomitava na ida e vomitava na volta. Eu só tinha pescoço e nariz. Mas eu precisava trabalhar, irmãos. Precisava trabalhar. Todo mundo trabalhava. Não tinha esse que não trabalhasse. E aí o Senhor começou a nos fazer enxergar obras maiores. Enxergar obras maiores. Alcançar, viver, principalmente viver obras maiores a nível espiritual. Nós começamos a mergulhar em conhecer o Senhor, em ter experiências com o Senhor, em conhecer o Senhor. Irmãos, quando você conhece o Senhor, viver obras maiores é consequência. É consequência. A palavra do Senhor diz em Salmos que se nós ouvirmos a voz e obedecermos, as bênçãos elas vão nos alcançar. Escute, meu irmão, você não precisa procurar a bênção não. Ela vai procurar você. Imagina a Liane, uma bênção correndo. Eita, Liane, eu tenho um negócio para você, Liane. E a Liane, não, peraí, agora não. E você, a bênção te encontra. A bênção te encontra. O que você precisa, o que eu preciso é ouvir e obedecer à voz do Senhor. Resultado disso, irmãos, os 12 filhos, nós somos considerados 12 filhos, todos servem a Deus. Todos servem a Deus. Alguns precisam de uns tratamentos ainda, né, irmãos? Mas todos um dia já levantaram a mão, vieram aqui à frente e disseram: eu quero o Senhor Jesus na minha vida. E aí sim, nós temos vivido a cada dia, irmãos, obras maiores. Agora no Natal,
nós temos um hábito há mais de 14 anos de reunir essa família, os 12 filhos. Minha avó ainda é viva, graças a Deus. Reunir os 12 filhos delas com as suas esposas ou maridos, netos e bisnetos. Esse Natal agora reunimos 60 pessoas e fomos para o Rio Grande do Norte em Natal, fazer nossa viagem de família. O ano passado reunimos 72 pessoas. Esse ano, para a honra e glória do Senhor, mais 4 vidas entregaram-se para o Senhor Jesus. Obras maiores, elas vão te alcançar se você ouvir e obedecer à voz do Senhor. O livro de Ruth, meus irmãos, me ensina que a nossa vida são feitas de fases, de estações. Ruth estava na sua terra passando dificuldade. Vai para uma terra distante, começa a prosperar. Volta para a sua terra em situação difícil. Mas o Senhor levanta um Boaz na vida de Ruth. O Senhor levanta um Salvador na vida de Noemi. E a Bíblia diz, irmãos, você vai ler depois o livro de Ruth. Deus começa a restaurar a vida delas, começa a fazer prosperar a vida delas. O Senhor providencia um novo marido para Ruth, um marido rico, próspero, abençoado e bonito. Ninguém diz glória, eita glória. Tem gente que está assim, ô Senhor, manda um Boaz para mim, Jesus. Manda um Boaz, Jesus. Mas irmão, se você crer, se você obedecer, o Senhor vai te mandar o seu Boaz, ou a sua Ruth. Talvez você seja um Boaz à procura de uma Ruth. O Senhor tem uma Ruth do seu jeitinho, irmão, preparada certinho para você. E aí, irmãos, a palavra do Senhor diz que eles se casam. Boaz cuida de Noemi e faz de Ruth uma mulher muito próspera e abençoada. Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Que o Senhor vai te tirar do lugar de dor onde você vivia, de onde você era questionado. Talvez um vizinho, talvez alguém da sua família. Não, essa aqui não dá para nada. Esse aqui não tem jeito. A mãe desse jeito, minha mãe foi embora, né? Minha mãe foi embora. Meu pai entrou no alcoolismo. Esse aqui? Não, esse aqui não. Irmãos, passei 9 anos em São Paulo. Voltei para cá, sabe como? Para Salgueiro? De carona em cima de um caminhão. Em cima de um caminhão, dentro de um carro. Talvez pior do que Noemi voltou. Voltei para cá, irmãos. Com um mês, escute. Vim porque o Senhor mandou eu voltar. Sem nada, irmãos, sem nada. Voltei para Salgueiro para morar de favor. Sem nada. Com um mês, o Senhor me fez passar num concurso público da Prefeitura de Salgueiro. Sem nunca ter estudado para concurso. Um pouquinho mais de um mês que eu estava aqui, o Senhor me deu a minha Ruth, irmãos. Michelane. Estamos casados há 18 anos. E há mais de 20 anos que nós estamos juntos. Voltei para Salgueiro sem nada, irmãos, sem nada. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de ter minha casa própria lá em Salgueiro. Está lá, até hoje, alugada, fazendo entrar dinheiro para mim, irmãos. Para quem chegou sem nada, agora está vindo dinheiro para mim. E, irmãos, voltei humilhado, mas o Senhor me honrou no lugar onde eu passei vergonha, no lugar onde a minha família passou vergonha. Nós voltamos para Salgueiro honrados para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, meu irmão, se você está vivendo esse lugar de luto, de dor, de sofrimento onde Noemi estava, o Senhor tem preparado para você um lugar de obras maiores. Um lugar onde você vai desfrutar o melhor do Senhor para a sua vida. E escute, irmãos, eu vou dizer isso aqui com muito temor de verdade. Houve um tempo em nossas igrejas, nessa aqui não, que nunca aconteceu, que era muito pregado um evangelho de escassez. E escute o que eu vou dizer, que eu não estou falando de evangelho de prosperidade. Não estou falando de evangelho de prosperidade. Mas houve um tempo que você não podia ter, você não podia conquistar,
você não podia alcançar porque isso era coisa do inimigo. Nós tínhamos que buscar somente coisas no céu, somente coisas do alto. Amém, irmãos? Mas o que é do alto, é do Senhor. Nós vamos desfrutar com Ele lá. Mas o Senhor tem preparado para nós o melhor nessa terra. Nessa terra. Irmãos, viver aqui e passar dificuldade, necessidade, tudo bem, tudo bem. Eu sei que o Senhor, Ele tem um plano nisso também, porque eu passei muito, e talvez um dia passe novamente, mas a questão não é sobre passar necessidade, é sobre o Senhor ter preparado para nós uma vida de abundância, e muitas vezes nós não vivemos, porque nós não obedecemos a palavra, por culpa nossa, meu irmão, por culpa nossa. Sabe o que eu descobri semana passada? Que eu vejo isso todo dia, mas não sabia. Milhas, irmãos. Milhas no cartão de crédito. Irmãos, está liberado milhas para quem usa cartão de crédito, para quem compra, para tudo. Você pode fazer uma viagem de graça se você quiser. Mas sabe por que nós não fazemos? Porque nós não temos informação. Porque nós não temos acesso. Quando eu passei a ver, eu digo, é só eu gastar? Com cuidado, é claro, né? Eu consigo ter uma passagem de graça. Irmãos, eu viajei para Santa Catarina. Agora em novembro, eu fui alugar um carro. Sabe quanto eu paguei, irmãos? Para alugar um carro sedã de luxo, 5 dias, sabe quanto eu paguei? Zero. Porque eu tive acesso a uma informação que eu não sabia. Escute, meu irmão, o Senhor, Ele tem preparado para você um banquete, Ele tem preparado para você obras maiores, uma igreja gigante, 4 ministérios de louvor. Esse templo aqui vai ser só dos adolescentes, irmãos. Mas às vezes nós não recebemos porque nós não acessamos. Nós não tomamos posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E escute, vou repetir, isso não é evangelho de prosperidade, porque o Senhor tem preparado isso para quem obedece. Evangelho de prosperidade é para todo mundo, é para qualquer um, não. O Senhor tem preparado para quem obedece. Então, meu irmão, minha irmã, obedeça, se mantenha firme, fique no lugar que o Senhor te colocou. Avance quando tiver que avançar. Mas escute, não desista. Não desista. O Senhor tem preparado isso para você, meu irmão. E talvez Noemi pensava, poxa, deu tudo errado para mim. Não devia ter saído da minha terra. Mas escute isso, quando nós estamos com Jesus, até o que parece estar errado está certo. Quando nós estamos com Jesus, até o que parece que está errado está certo. Os irmãos já tiveram essa sensação de, poxa, eu fiz isso aqui, eu tinha a sensação que o Senhor me mandou fazer isso, mas eu fiz errado. Mas escute, até isso está cooperando para o seu bem, porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez esse momento que você está vivendo, de luta, de dor, talvez tenha sido causado por você. Existem coisas, irmãos, que são coisas que a gente não tem controle, mas existem coisas que nós temos controle. Você quer ver um exemplo? Eu disse para vocês aqui que eu posso ter acesso a milhas. Eu agora vou pegar meu cartão de crédito e estourar. Se eu vou estourar meu cartão, eu vou me endividar. A culpa vai ser de Deus? Não, irmãos, a culpa vai ser minha. A culpa vai ser minha. Eu menti e a coisa acontecer de ruim na minha vida é culpa de Deus? Não, é culpa minha que eu menti. Eu não estudar e querer passar naquela cadeira da faculdade é culpa de Deus, do professor? Não, irmãos, é culpa minha. Existem coisas que nós estamos vivendo hoje porque nós plantamos isso. Existem coisas que são permissão de Deus para lhe tratar, para cuidar de você, para dizer, ei, baixa a bola, bonitão. Tu tá achando porque agora tu tem um empregozão bacana, show de bola, tu é o cara, epa, sai daí. Irmãos, quantas pessoas eu conheço que entraram no emprego como eu estou e foram demitidos porque estavam se achando o bambambam, o dono do negócio.
E o Senhor fez, opa, saiu. Volta de novo a ganhar um salário mínimo. Por quê, irmãos? Por falta de obediência. Obediência. O Senhor tem obras maiores para você. Diga assim, eu creio. Fecha a mão e diz assim, eu tomo posse. Mas você precisa obedecer. Ouça e obedeça. E não tenha medo. Porque se o Senhor prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Irmãos, eu estava limpando xixi de menino na escola. E não tenho vergonha disso não. Se precisar voltar para lá, eu vou de novo. E o Senhor estava me dizendo que eu ia chegar num lugar maior, que eu ia ter minha casa. Como, irmãos? Mas eu ouvi, eu obedeci. Irmão, se teve um tempo que eu trabalhei tanto na igreja, foi esse tempo de escassez na minha vida. Porque eu dizia, Senhor, se o Senhor tem para me abençoar, eu vou buscar é na fonte. Não é através de meios não, é na fonte. Então, meu irmão, se você tem um sonho na sua vida, se você tem um projeto que o Senhor colocou no seu coração, e talvez você que está aqui diga, mas isso não é para mim. Danilo, isso é para você que sabe falar bem. Danilo, isso é para você que tem uma família estruturada. Para mim não é. Danilo, você não sabe a minha situação. Eu não estou conseguindo pagar o aluguel da minha casa. E você está dizendo que Deus tem preparado um lugar grande para mim. Escute, meu irmão. Escute, minha irmã. O Deus que eu sirvo, Ele é o dono do ouro, da prata. Ele criou todas as coisas. Se Ele quiser, e Ele quer, Ele muda assim, ó. Como Ele mudou na minha vida. Como Ele mudou na minha vida. Um período de escassez. Eu estava recebendo cesta básica da igreja. E hoje nós ofertamos no mercado solidário. Meus irmãos, o Senhor ministra aqui no meu coração que tem tantas pessoas passando por essas dificuldades, que não estão conseguindo enxergar essas obras maiores. E são pessoas que estão com um sorriso no rosto. São pessoas que estão com a capa de super fortes, super poderosos, porque dizem assim, eu não posso chorar na frente dos meus filhos. Eu não posso chorar para a minha família. E tem pessoas aqui, irmãos, que o Senhor ministra no meu coração, que dizem, eu não tenho nem para quem chorar. Então eu choro só, porque eu não tenho nem para quem chorar. E para você que está nessa situação hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor está te colocando no colo hoje. O Senhor está te colocando no braço hoje, colocando sobre a sua vida uma paz que você talvez nunca tenha sentido antes. E talvez você saia daqui ainda sem acreditar nas obras maiores que Ele tem preparado para você. Mas com certeza com seu coração em paz você vai sair daqui. Então não esqueça, o Senhor tem obras maiores onde você vive. E o terceiro e último ponto é obras maiores na sua família. Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, o Senhor está cuidando da sua família. Dá um abraço nele aí perto e diga, meu irmão, o Senhor está cuidando da sua família. E diga assim, eu sou sua família. Diga para ele, conta comigo. Irmãos, Gênesis, no capítulo 37, conta uma das histórias que eu mais amo. A história de José. Porque a história de José é um pouco da minha história. Um homem sonhador, irmãos, um homem sonhador. Um homem que pensava alto, um homem que pensava em obras maiores. José, um adolescente ali, um jovem, que pensava em obras maiores. E um dia José resolveu compartilhar essa visão de obras maiores para sua família. E ele chegou para os irmãos, para o pai e disse, ei, o Senhor tem algo preparado para mim. O Senhor me disse que eu vou chegar num lugar grande, alto, vou avançar, vou prosperar, e vocês vão se prostrar diante de mim.
A Bíblia diz, irmãos, e você conhece a história. Os irmãos tinham ciúme. José é o filho amado. Pegam José, jogam num buraco. Depois pegam José, vendem como escravo. Você conhece a história. José, ele é escravizado. Ele é caluniado. José, ele é esquecido. Até por aqueles que estavam presos junto com ele. Saíram dali, esqueceram de José. A família de José achava que ele tinha morrido. Acabou-se José. O que acontece, irmãos? José, ele estava no lugar de vergonha no meio da sua família. Irmãos, você consegue imaginar o que passava na cabeça de José? Imagina só. Quem aqui tem irmãos? Irmãos? Tem, né? Eu sei que você deve brigar com seu irmão de vez em quando. Mas imagine esse seu irmãozinho querido, amado, amarrar você, prender sua boca e lhe trancar num buraco. Deixar você num buraco um tempo, depois lhe vender. E você ser vendido para morar na Europa, para roubarem seus órgãos e você ser garoto de programa, garota de programa. Preso. Imagina seu irmãozinho lindo fazendo isso. Você ia estar lá pensando, poxa, meu irmão querido, como eu queria um carinho do meu irmão hoje. Você queria matar seu irmão. Imagine você viver isso durante pelo menos, segundo alguns historiadores, 13 anos. 13 anos. Onde você foi envergonhado pelos seus irmãos, onde você foi abandonado pela sua família, só porque você teve um sonho, só porque o Senhor colocou no seu coração que você ia viver obras maiores. Irmãos, quantos de nós não passamos por isso? Somos questionados no meio da nossa família, somos escanteados no meio da nossa família, porque a nossa família diz, e agora é crente? E não está vivendo tudo isso aí, tu não diz que é crente? Olha o irmãozinho aí. Não é da igreja? Não está dizendo lá que é obras maiores e tu passando essa dificuldade? Quantos de nós às vezes não recebe um conselho da nossa família? A gente só recebe apontando, questionamento, xingamento, humilhação. José estava humilhado no meio da sua família. Mas a história começa a decorrer, irmãos. José continua trabalhando, continua firme, continua fazendo aquilo que o Senhor preparou para ele. Até que um dia, você sabe, José sai da escravidão, vai trabalhar na casa de Potifar. Depois ele é tentado pela esposa de Potifar, volta para a cadeia de novo. Aí revela o sonho do rei, volta para ser governador do Egito. O camarada saiu de escravo para governador do Egito. Ele só não era mais importante que o rei, mas depois do rei a palavra era de José. A Bíblia diz que começa a ter fome. Todo mundo vai até o Egito para tentar conseguir comida, porque José conseguiu abastecer todo aquele lugar. Quem chega, irmãos? Os irmãos de José se prostram diante de José e pedem ajuda a José. Mas escute, nessa primeira ida estava faltando um dos irmãos. Estava faltando Benjamim. José disse, cadê o outro? Não, o outro ficou em casa, ele é mais novo. Pois então vocês vão ficar aqui, tem que trazer o outro. Fica um, traz o outro. Se prostram então os 12 irmãos. Como José tinha recebido a visão, estava acontecendo naquele momento. Os 12 irmãos se prostram diante de José. Sabe o que é que José faz? Sai correndo, irmãos. Sai correndo no meio dos irmãos. E José começa a chorar. E o choro de José era tão alto, tão alto, tão alto, que as pessoas lá de fora do palácio estavam escutando. Irmãos, eu queria estar ouvindo aquele grito naquela hora. Mas imagina ele, meu Deus!
José volta até onde estão os seus irmãos e diz: ei, não tenham medo, não tenha medo, porque o que vocês fizeram foi através do Senhor. O que vocês fizeram foi através do Senhor e é o que vai fazer vocês prosperarem. E José se revela para os seus irmãos. E José passa naquele momento a ser honrado no meio da sua família. Escute, irmão. Eu já fui questionado. Eu já fui humilhado. Eu sei o que é ser apontado. Eu sei o que é estar no lugar de vergonha. Eu sei. Por isso a história de José fala tanto no meu coração. Porque eu conheço esse lugar. E esse lugar não é bom. Não é bom. Mas o Senhor às vezes nos faz passar por esses lugares. Primeiro para a gente entender que a gente não é nada, irmãos. A gente não é ninguém. De fato nós não somos ninguém. Mas o Senhor pega o ninguém. O Senhor pega o nada e coloca num lugar de honra e faz viver obras maiores. E no lugar de vergonha, o Senhor tem me feito viver obras maiores no meio da minha família. E o Senhor quer fazer você viver obras maiores no meio da sua família. Mas não bastava, os 12 estavam ali, mas faltavam 2 irmãos, o pai e a mãe. E eu preguei sobre Jacó, e eu falei sobre isso na última mensagem que eu preguei, sobre o lugar do recomeço, chamado Berseba. O Senhor sempre tem um lugar de recomeço para nós. Jacó então, antes de chegar até José, passa por Berseba, se conserta com Deus e vai até José. E agora sim, aquilo que o Senhor prometeu há 13 anos atrás, o Senhor estava cumprindo agora. Escute, meu irmão, escute, minha irmã. Talvez aquilo que o Senhor prometeu para você esteja demorando, como demorou para mim. Demorou para mim, como demorou para José. Talvez esteja demorando para você. Mas uma coisa eu tenho certeza: se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor, irmãos, não nos livra da tempestade. Ele nos livra na tempestade. Isso foi dito aqui, eu acho que por Patrícia semana passada. Irmãos, às vezes parece que o Senhor não está nos escutando. Parece que o Senhor está longe. Mas o Senhor não está longe, Ele está aí, do seu lado, com você. E escute, se Jesus está no barco, Ele pode até estar dormindo, mas Ele está no controle de todas as coisas. Se o Senhor está no seu barco, pode ter certeza que mesmo que Ele esteja dormindo, no momento certo, Ele vai levantar e vai dizer: acalma vento, acalma mar, porque a hora é a hora de eu cuidar desse povo que eu amo tanto. O Senhor, quando Ele acalma a tempestade, que Ele vem andando no barco, irmãos, Ele vem andando na água, e os discípulos estão pensando que é um fantasma. O Senhor não acalma a tempestade logo de cara. Primeiro, o que é que Ele faz? Ele entra no barco, junto com Pedro ali, e depois Ele acalma a tempestade. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que para a sua tempestade ela se acalmar, Jesus precisa estar no barco. Talvez você esteja vivendo esse momento de luta, de tribulação, de dor, mas você nunca disse: Senhor, entra no meu barco, entra na minha tempestade, vem cá. A Bíblia diz que Ele está à porta, batendo, esperando você abrir. Quando você abrir, o Senhor vai te tirar do lugar de vergonha e vai fazer você enxergar obras maiores que Ele tem preparado para você. Se você crê nisso, fique de pé, irmãos. Nós vamos louvar cantando Me Ama.
Porque de fato, se nós queremos viver obras maiores, nós precisamos entender que o Senhor nos ama. Então que você possa cantar essa canção com essa certeza no seu coração, que o Senhor te ama e que Ele quer fazer você viver num lugar de vergonha obras maiores. No lugar onde você foi humilhado, questionado, apontado, o Senhor tem preparado para você obras maiores. No seu trabalho, onde você vive, na sua família, o Senhor tem preparado obras maiores para você. Se você crê nisso, diga amém. Diga amém. E vamos louvar o nome do Senhor neste lugar.